Bom, pessoal, já está aparecendo na tela aí para vocês? Posso dar sequência? Alguém Positivo. me dá um sinal. Que tá Ok, aparecendo. Está aparecendo sim. ótimo, então. Bom, alguns lembretes aí com vocês. Se ainda tiver alguma nota a ser revisada, alguém precisar de que reveja a nota, que tenha justificativa para isso, é lógico, né? É só me passar que eu dou uma olhadinha lá, ver se houve algum equívoco, tá? No mais, está postada a nota, a princípio é o que está postado, é o que está valendo, tá? Prova 2, né? Ela é a partir de alvenaria, né? A estrutura caiu na A1, e mais os assuntos do seminário, tá? E hoje o assunto está apontado aí como gesso acartonado, mas na verdade, desculpa aí, só não troquei. É a impermeabilização. Então, alguns dados do trabalho aí que é importantes para relembrar para vocês, que é a questão, né, de ter no trabalho o objetivo, apresentação das diversas técnicas, execução dos serviços, recebimento dos serviços, normas aplicadas, fiscalização, sempre cada um do seu assunto, né? Então, ficar atento a esses pontos aí, pode ter mais assuntos, mas esses pontos aí para nortear o trabalho de vocês. Só aí, mais uma vez, mostrando os grupos, são 10 grupos, cada um vai ter 10 minutos aí para apresentar, 10 a 15 minutos no máximo, e os assuntos são esses que estão colocados aí. Grupo 1, fundações, porcelanato líquido. Grupo 2, estrutura de concreto, piso autonivelante. Grupo 3, impermeabilização, casa PVC. 4, telhado, madeira engenheirada. 5, vedações internas, wood frame. 6, fachadas, steel frame. Estrutura de concreto armado para o 7, mais porcelanato líquido. O 8, fundações, paredes de concreto. O 9, impermeabilização, casa de PVC. E o 10, estruturas metálicas e madeira engenheirada. Trabalho no final do mês agora deve ser entregue e será apresentado, né? E nossa prova no dia 4 de dezembro. Tá? Então, esse é o que assunto que antecede a nossa aula aí. Vamos começar a aula de impermeabilização, apresentar o assunto aí para vocês. Só assim, na verdade, impermeabilização é um assunto onde poucas pessoas gostam de tratar, né? Tanto o pessoal da engenharia quanto o pessoal da arquitetura. Normalmente é uma atividade que a gente, na verdade, nem enxerga, né? Ela fica lá entre camadas e fica entre a estrutura, basicamente, e o revestimento. Nós não estamos enxergando, mas podem ter certeza que, na verdade, a qualidade da obra está diretamente ligado à impermeabilização, tá? Então, é um assunto realmente que precisa se preocupar. No caso aí da turma da arquitetura, em prever nos espaços construídos, né? Espaços e camadas, né, nas alturas, para que possa encaixar a impermeabilização. Às vezes a gente se depara com projetos que a gente não consegue, fica à altura de pé direito, você é obrigado a impermeabilizar, não há previsão antecipada de projetos e a gente fica, às vezes, com dificuldade até de executar a impermeabilização por falta de espaço, né? Você aumenta contrapiso para diminui o pé direito com isso. Alguns detalhes construtivos que apertados, jardineiras que você não consegue impermeabilizar. Então, temos que ter muita atenção quanto a isso, tá, gente? Então, tecnicamente, impermeabilização é o ato de tornar algum material ou área, né? No nosso caso, na construção civil, é a área, um objeto impermeável. Isso é, fazer com que a água ou qualquer fluido não consiga atravessar esse material, área ou objeto. A gente fala de água ou qualquer fluido porque a gente tem outras construções, por exemplo, armazenar o próprio esgoto, armazenar algum líquido, né? São construídos tantos e devem ser impermeabilizados. Tá? É uma técnica que consiste na aplicação de produtos específicos
com o objetivo de proteger as diversas áreas de um imóvel contra a ação da água, que podem ser de chuva, lavagem, de banhos e outras origens. Então, tudo aquilo que envolve água, falando nós especificamente de 90% dos casos, nós da construção civil, edificações, o que gerar água, né, que for conduzir, receber água de chuva ou de lavagem, ou mesmo uma área que seja propensa à condensação, né? Então, a gente tem que pensar na impermeabilização. Então, a gente tem, por exemplo, saunas, mesmo que seja sauna seca, né, ou sauna a vapor. Então, aquela condensação, a névoa da sauna, ela condensa, vira água, e o ambiente precisa ser impermeabilizado, né? Então, em vários momentos, dentro de uma edificação, a gente precisa pensar na impermeabilização, né? Via de regra, os ambientes que a gente impermeabiliza, a gente dá a nomenclatura, assim, áreas molhadas. Então, onde tem áreas molhadas que são sujeitas, né, no mínimo à lavagem, né, até que lavar, então a gente tem que pensar na impermeabilização, tá? Então, os 4 grandes problemas aí, assim, principais, né, sem esgotar o assunto, a gente vai passar por 4 pontos onde a gente tem problemas com a impermeabilização, tá? Então, umidade decorrente de intempéries. O que é intempéries? Chuva, neve. Nosso caso aqui no Brasil, nós não temos neve, né? Apesar de ter nevado em Curitiba aí essa semana aí, né? Não sei se vocês viram, mas da intempérie, né? Então, é um tipo de infiltração decorrente de água de chuva que penetra diretamente pela fachada ou cobertura dos edifícios, em consequência de uma impermeabilização deficiente. Na imagem aí que a gente está olhando, não sei se ficou claro aí para vocês, é uma esquadria, né, um peitoril, você tem a área externa aí, e a água acaba passando pelos cantos da janela e cria essa mancha, aí até com o tempo, né, causa mofo e fungos, né. Inicialmente, começa apenas com uma manchinha d'água e a coisa vai crescendo e chega a ponto de deteriorar uma parede, até a estrutura é possível de causar problemas aí com a debanização. Um outro ponto, né, que a gente observa, que tem que ter cuidado com a debanização, é a umidade por condensação. Então, na imagem aí, a gente está vendo um ambiente interno, onde o ambiente, a diferença de temperatura da área interna para a área externa, faz gerar condensação. E essa, se for excessiva, obviamente essa água vai pingar e vai causar infiltrações, né? Seja no revestimento, no piso, ou no móvel de madeira, acaba tendo infiltrações. Então, a gente precisa de cuidar dessa área também. As umidades por condensação ocorrem quando a temperatura de uma casa, né, do ambiente, é maior que a temperatura no exterior da casa. Então, isso gera a condensação. Ela se forma na superfície quando a sua temperatura está abaixo do ponto de condensação do ar. Então, exemplo mais prático que eu posso dar para vocês é a sauna, né? A sauna, você tem a temperatura interna maior do que a externa, todo vapor que está ali em volta ali, ele vai acabar condensando, né? Então, essa condensação, depois tem o escorrimento, a infiltração da água, e às vezes, se a impermeabilização for deficiente, certamente vão ter problemas patológicos na edificação. Então, falamos aí das intempéries, estamos falando das umidades por condensação. E uma das mais difíceis de recuperar, as outras todas a gente consegue recuperar, mas a umidade por ascendência de água, né, ou seja, por água infiltrando de baixo para cima, por exemplo, do baldrame de uma casa, uma vez que a gente errou na técnica, nós não fizemos a impermeabilização ou teve falha na impermeabilização e a água passa e por ascensão, né, por capilaridade, a água vai entrar nos poros da alvenaria, vai subir
naqueles poros e vai ter umidade interna dentro do ambiente. Essa umidade, depois de instalada, ela é muito difícil, gente, de você conseguir recuperar, tratar essa umidade. Consegue, mas acaba ficando dispendioso, caro, ao par que, se você fizer a impermeabilização dos baldrames antes de fazer suas alvenarias, essa é uma das impermeabilizações mais baratas que tem. Mas se você não faz, ela se torna a recuperação dela mais cara, né? Então, por ascensão, né? Ou seja, a água vem de baixo para cima, ela entra nos baldames, entra nos poros da alvenaria, por exemplo, do revestimento, e acaba subindo nas paredes. Na parte térrea das casas é muito comum que a gente perceba que isso aconteça, né? Então, existem as técnicas, né? Você levanta um pouco a edificação, faz a impermeabilização dos baldrames, tudo para evitar a capilaridade. Mas aí, um exemplo aí, como acontece a umidade por capilaridade, a água vem pelo terreno, sobe no baldrame, pega as alvenarias e causa essa mancha na parte de baixo da edificação. Então, isso aí que a gente está falando para vocês, que é a umidade por capilaridade. Professor? Sim. Mas nesse exemplo aí da imagem, por exemplo, a viga está em contato direto com o solo, correto? Certo. Então, teria que permeabilizar a escavação também? Ou só por cima da viga? Você impermeabiliza as laterais. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Você vai impermeabilizar essa aqui, ó. Impermeabilizar essas laterais, vai impermeabilizar o topo e essa aqui. O fundo não tem como impermeabilizar. No fundo, a gente faz um preparo de fundação, muito mais para proteger a própria fundação, né? Então, o que acontece? Aí a água, ela não vai... O desenho não está muito feliz aqui, não, porque teria que estar impermeabilizando aqui também, né? Não, mas não está dando para entender. Eu tenho que impermeabilizar tudo isso aqui. Aí a água, ou seja, a água que entrar na fundação aqui, ó, ela não vai passar, né? Então, ela não vai fazer a percolaridade da alvenaria. E essa água que chega a infiltrar no baldrame não chega a ser prejudicial para ele, não? Não, porque no baldrame, é claro que se tiver cloro, por exemplo, na água, né, um íon de cloro, aí se pode atacar as ferragens e ela corroer e expandir. Mas, via de regra, nas fundações, né, assim, elas estão lá enterradas, tem muito pouco oxigênio, né? Então, não tendo oxigênio, para ter oxidação, você precisa de que tenha oxigênio também, para ter corrosão, né? Então, ela está confinada ali, o ambiente, as temperaturas e pressões estão controladas, então a corrosão não vai se instalar, né? A não ser que seja uma fissura na fundação, né? Pela porosidade só do concreto em si, que é normal ter uma porosidade no concreto, nós não vamos ter problema, não. A não ser que seja uma água salobra, uma água que tenha cloro, por exemplo, né? Ou sulfatos na água. Aí vai atacar a armação, a armadura, né? É um problema, patologia. Bom, e um quarto ponto que a gente tem que ter atenção, então nós falamos na precipitação, né, de pluviométrica, né, do intemperismo das chuvas, falamos da umidade por condensação e falamos por umidade por capilaridade e umidade por infiltração de modo geral. Aqui na imagem, por exemplo, a gente tem uma parede de um solo que está em contato, no fundo aí não dá para ver, mas ela está em contato com a terra e não foi impermeabilizada ou teve falha na impermeabilização e começa a vazar nessa impermeabilização e aí essa infiltração acontece. Isso aí, com o tempo, a tendência é destruir mesmo a estrutura, né? Danificar ferozmente e vir até poder entrar em colapso um pedaço da estrutura. É claro que
a gente percebe a fragilidade muito antes. Não existe a necessidade de deixar uma estrutura entrar em colapso por conta da falha de impermeabilização. A gente tem como agir antes disso. Quando acontece é porque realmente foi relegado ao acaso mesmo, ninguém tomou providência e ficou anos ali, né, 4, 5, 6 anos tendo infiltração e ninguém tomou providência, né? A gente tem muitas infiltrações, por exemplo, nas obras de arte, né, nos viadutos. Aqui, o viaduto que caiu aqui no DF, né, não sei se foi o ano passado, já tem um tempo aí que caiu, né, ele tinha muita infiltração na estrutura, e essa infiltração chegou a atingir as armaduras, houve corrosão e aí rompeu, na verdade era uma estrutura de concreto protendido, rompeu o cabo de aço e aí a laje do viaduto veio abaixo, né? Então, a infiltração por falha da impermeabilização também é um fator preocupante para a gente e pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, aquela causada pela penetração direta da água, não importa do que ela seja, pode ser água de uma caixa d'água ou água da chuva, né? No interior dos edifícios, pelas paredes e pelos tetos também, né? Então, você tem as lajes de subsolo que pode estar infiltrando. Basicamente, a gente tem, na verdade, tem vários sistemas de impermeabilização que são diferentes, tá? Esse esquema que eu estou mostrando para você é um esquema básico, genérico para todos, mas a depender da técnica, né, ou seja, da escolha do tipo de impermeabilização, vai mudar uma coisa ou outra, né? Mas basicamente a gente tem aí o substrato que a gente quer impermeabilizar. Então, aqui eu quero impermeabilizar a laje, né? Essa laje aqui, por exemplo. E então o que eu faço? Eu faço uma regularização, porque normalmente a minha laje ela não tem acabamento adequado para receber as impermeabilizações, tá? Na sequência, então eu faço a minha regularização, né? Essa regularização tem duas finalidades. É dar uma textura, né, para que seja colado a sua impermeabilização. Ela tem uma outra função de você fazer os caimentos para o ralo nesse momento. Você faz a regularização e ela tem que ter as inclinações já necessárias para ir para os ralos, né, para escoar para águas pluviais. E ela regulariza a parte inferior, né? Então, na sequência, a gente vem da impermeabilização, a gente faz um tratamento, que é o que está apontando aqui, ó. Esse tratamento é um prime, que a gente tampa os poros da regularização e tira o material pulverulento, né? Você elimina as poeiras que porventura tenha e, na sequência, você vem e colhe sua manta asfáltica. A diferença para outras impermeabilizações vai estar aqui, ó, nessa diferença básica, né? Você pode usar manta asfáltica e outros materiais que nós vamos falar mais adiante. Materiais mais rígidos, né? E materiais, alguns mais flexíveis ainda do que a manta asfáltica. Cada um desses materiais vão ter aplicação para um tipo de ambiente, tá? No caso da manta asfáltica, aí a impermeabilização ela precisa de ser protegida, né? A minha impermeabilização eu a faço e os serviços subsequentes, eles não acontecem logo imediatamente. Eles vão acabar acontecendo uma semana depois, 3 dias depois. Você não consegue fazer a impermeabilização e já vir com o seu piso de acabamento em cima. Então, a gente precisa de proteger a impermeabilização para que aquele tempo de exposição dela, né, antes de vir os acabamentos, ela não seja agredida, né? Acontece muito da impermeabilização na obra ficar bem feita, ser liberada para que venham os outros serviços e a área não foi cuidada.
e nesse não foi cuidada, passou pessoas em cima da manta, que deixou cair ferramenta pontiaguda, ou um prego que estava na bota do pedreiro, alguma coisa assim, e acabou rasgando a manta. Aí você vem e faz seu acabamento e nunca mais vai descobrir aonde é que teve aquele furo. E aí, com o tempo, passado o tempo, não vaza na mesma hora, vai demorar, mas vai vazar naquele ponto. Então, é necessário que a impermeabilização a gente faça a proteção dela, né? Então, tem a proteção mecânica. No caso da manta asfáltica, a gente adota o uso de um separador entre a proteção mecânica, né? Que é a proteção mecânica é um revestimento de argamassa, que pode ser um contrapiso, né? E a manta. Então, entre a proteção mecânica e a manta, para que a própria proteção mecânica não, no trabalho, né, na movimentação da proteção mecânica, devido à variação de temperatura, por exemplo, não estresse a manta. Então, a gente coloca um separador, que é o papel craft, né? É uma manta de papel, muito fininha, né? Então, ela não vai estar aderida, ela vai estar solta. Então, esse seu piso está solto, então a movimentação permite com que elimine um atrito entre a proteção mecânica e a manta asfáltica, né? Se a gente fizer a proteção mecânica diretamente na manta asfáltica e for uma área muito grande e houver trabalho ali, fricção de veículos, por exemplo, a gente vai acabar estragando a manta também, né? Bom, então, via de regra, o sistema de impermeabilização tem esses itens aí, mas para cada sistema que a gente escolher, vai variar pouca coisa, tá? E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, mais uma vez aí, o que é a impermeabilização, né? A água infiltrada na superfície das estruturas afeta o concreto, a sua armadura, as alvenarias, os revestimentos, o ambiente fica insalubre, né? Porque causa mofo, né? Às vezes tem casas aí que tem infiltração e a criança, normalmente criança é muito afetada com isso, tem problema de asma, bronquite, e aquele mofo devido à infiltração ou condensação, né, acaba trazendo doenças, né? Então, por isso que a gente fala que é uma área insalubre. E diminui a vida útil da edificação, né? Então, a edificação que tem qualidade é primordial que a gente tire a água de cima dela, né? A gente não tem que armazenar água de chuva, a não ser com fins específicos, né? A água bateu, ela tem que escorrer e ir para águas pluviais, ela não pode ficar na edificação. E aí, com isso, a impermeabilização é que segura essa água não infiltrar nas estruturas, né? Um problema mais comum na construção civil são aqueles cuja ocorrência se dá com a presença de água, obviamente, né? Então, locais onde a gente deve impermeabilizar, tá? Quais são esses locais? Geralmente, áreas molhadas, né, onde a gente vai lavar, projetou um ralo ali, ó, então a gente já sabe que ali vai ter que ter uma impermeabilização. Então, banheiros, cozinhas, área de serviço. É claro que hoje, quanto mais passa o tempo, né, a tendência é a gente usar menos água, né? Então, isso é uma coisa até ecologicamente bastante correta, adequada e saudável, a gente usar cada vez mais, menos água, né? Então, hoje os produtos químicos resolvem essa questão de limpeza. E com isso também resolve problemas de infiltração, né? Mas, via de regra, se a gente projetou um ralo, a gente vai ter que impermeabilizar aquela área ali, tá? Então, às vezes está comum hoje a gente ir em obras onde eles não estão impermeabilizando cozinha mais, né? Que aí fala que não tem necessidade, não há necessidade de lavar a cozinha, né? Realmente, existem produtos químicos que a gente consegue manter a área limpa sem ter problemas. Um exemplo disso, né, pode assustar a todos vocês, mas um exemplo disso são os shoppings, né? Você vai no shopping, nunca está sujo, sempre está limpo. Eles estão o tempo todo limpando o shopping e aquelas áreas não são impermeabilizadas, né? E eles não limpam com água, né? Eles limpam com... até tem água nas maquininhas que eles usam, mas os produtos químicos é que faz a limpeza higiênica mesmo, né? Então, áreas molhadas, né, que a gente chama,
Outra local de aplicação são as lajes, né, externas, que são expostas às intempéries, né? Então, as lajes de cobertura, por exemplo, e laje de estacionamento, de subsolo, né? Onde tem tráfego, né, que é a céu aberto, né? Se é a céu aberto, a gente vai ter que impermeabilizar. Tá? Caixas d'água de concreto armado, a gente impermeabiliza, né? Está aí destacado que é em concreto armado, porque hoje a gente adota, muitas vezes, caixas com fibra, né? E a fibra, ela já é impermeável, então você não faz a atividade de impermeabilização daquelas caixas d'água. Mas se a caixa d'água for de concreto armado, ou for um tanque metálico, né? A gente tem que impermeabilizar, né? Isso, uma caixa d'água ou uma cisterna, sendo ela lá no alto do prédio ou enterrada no subsolo, a gente tem que impermeabilizar. Poço de elevador, na verdade, qual que é a água que vai no poço do elevador? Né? Muitas vezes a gente, por que eu tenho que impermeabilizar o poço do elevador? Porque ele tem as aberturas, né, da porta, por exemplo, no térreo, pode lavar e pode encher, né, é um tanque, né? Então a gente precisa de impermeabilizar. E, na verdade, é um item que o pessoal da montagem do elevador verifica. Eles não entram para fazer a atividade deles se o posto do elevador não estiver impermeabilizado. É um item de verificação deles. Então, o posto de elevador a gente impermeabiliza, né? Também. Mas, professor, por que tem Sim. que permeabilizar o fosso do elevador? Em alguns casos, é necessário que, imagina que o posto do elevador ele está lá no segundo, terceiro, quarto, quinto subsolo, no primeiro subsolo, ou seja, o posto já vou voltar na imagem aqui, ó. O posto do elevador, ele já é uma cava que é mais funda do que a laje, né, de pavimento, você tem a laje aqui de piso, né, e ele está abaixo dessa laje, ó, ele está nesse trecho aqui, então ele está em contato com a terra, né. Então, essa água, ela pode vir penetrar aqui. Ah, entendi. Então a gente tem que fazer a contenção por causa disso. Você faz a contenção por conta disso. Né? Então, mas é um item de verificação que o pessoal lá que monta, né? Seja for eles vão entregar para nós um checklist para eles entrarem na atividade, fazer a montagem do elevador. Um dos itens lá que eles vão olhar é a impermeabilização do poço do elevador. Então, isso aí é praxe deles, é normal a gente impermeabilizar, mas é um item de verificação do próprio pessoal que monta elevador, né? Então, eles não entram para fazer a montagem se não tiver impermeabilizado. Bom, jardineiras, né? Os jardins que a gente faz aí na área externa do ambiente, mesmo se for na área interna, se for ter que regar, né? Se tiver planta que é obrigado, às vezes é planta de plástico, você não vai regar, né? Nos shoppings tem acontecido muito isso. Mas se for planta natural que você vai regar, então aquela floreira, aquele jardim tem que ser impermeabilizado, né? Então é necessário. E aí que eu falei que os arquitetos precisam de ter generosidade com as dimensões para que a gente consiga impermeabilizar, porque numa jardineira dessa, além de ter que ter o volume da terra necessário para que, né, a árvore aí, né, floresça, né, no jardim, eu preciso de fazer impermeabilização. Eu tenho que fazer a estrutura, a alvenaria, o que for, as instalações, águas pluviais, passar o dreno de irrigação, e eu tenho que impermeabilizar também. Então, são espaços que a gente, no projeto, a gente tem que contar, né? Então, eu tenho a regularização, eu tenho o prime, eu tenho a alvenaria, a regularização, eu tenho o prime, eu tenho a impermeabilização, a proteção mecânica, tudo isso soma na espessura, né? Então, é importante, na hora de projetar, levar tudo isso em consideração. Para qualquer sistema de impermeabilização e em qualquer lugar. Nos banheiros, tudo a gente tem que levar isso em consideração. É claro que cada lugar é um sistema diferente, né? Muros de contenção, né? Por exemplo, o Luiz, aí o baldrame da casa, tá vendo aí?
ela pode ser só com primer a frio, e no caso aqui está impermeabilizando com manta também, tá vendo? Então, é esse tipo de impermeabilização que a gente faz, aí agora eu posso assentar a minha alvenaria e seguir com ela, que não vai ter problema por capilaridade, a água não vai subir pela estrutura, né? Então, é isso que eu quis dizer. E nas paredes de contenção, quando eu chegar a terra na parede aqui, aquela terra, a chuva a água vai tender a ir para um lugar, e ela vai vazar no ponto mais frágil. Então, aqui tem todo um trabalho para a gente fazer, além da impermeabilização. Aqui também eu faço a regularização da superfície, eu faço a aplicação do prime, eu aplico a manta, eu faço a proteção mecânica dessa manta, depois é que eu vou fazer o aterro. E no aterro também, eu tenho que fazer o dreno desse aterro para que a água não fique pesando sobre a estrutura. Então, essas lajes, né, essas paredes que vão ter contenção de terra, principalmente se o interior for uma garagem, eu preciso de impermeabilizar. Então, quem que aplica a impermeabilização, gente? Então, é muito comum, em obras pequenas, a gente relegar isso a um profissional que não tem conhecimento, tá? Então, na verdade, a impermeabilização é um profissional específico, existe uma série de detalhes na impermeabilização que são necessários o conhecimento para que não tenha falhas. Porque, no geral, as lajes grandes que são impermeabilizadas, ela não vai vazar na laje, ela vai vazar nos detalhes. Vai vazar ali no encontro da laje com a parede, no encontro da laje com o ralo. Então, quem não tem conhecimento de como faz esse processo de impermeabilização, vai relegar um monte de coisa, por falta de conhecimento, e aí você vai ter uma impermeabilização falha. Então, é um profissional que tem que ter a qualificação para isso, né? Não tem nada de exagerado, mas a experiência desse profissional ela é importante, e ele, principalmente, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Então, é importante a gente dar treinamento para esse profissional de impermeabilização, tá? E se esse profissional, o ideal é que a gente contrate uma empresa especializada, e essa empresa, obviamente, se ela é especializada, ela vai treinar adequadamente o pessoal dela e vai treinar o pessoal da obra a proteger a própria impermeabilização, que às vezes o dano causado na impermeabilização não é nem por quem faz, né? Na verdade é por quem vem depois, né? Nas atividades subsequentes. Depois da impermeabilização, eu venho aí com o pessoal de instalações, né? O pessoal de revestimento, eu acabo estragando muita coisa. É comum estragar. O que não pode é esconder que estragou, né? Se estragar, todo mundo tem que estar consciente de que, deu problema aqui, eu furei a manta, chama aí o cara especializado para corrigir. Melhor que ele fale do que ele oculte aquele problema, e aí nunca mais você vai descobrir onde é que é o problema. Só quando chover, né? Bom, então vamos sempre ter atenção, principalmente com quem a gente contrata, né, para fazer a impermeabilização. Infiltrações versus impermeabilização, né? Então, a gente já falou bastante de infiltrações, ela é resultante da ausência ou da falha da impermeabilização. Ainda tem obras hoje que não fazem impermeabilização. Então, a pessoa põe em risco a estrutura de uma obra para economizar ali menos de 1% do valor daquela obra. Então, às vezes, o cara não faz impermeabilização. E, às vezes, faz e tem falhas. Mesmo com empresas especializadas, pessoal treinado, a gente ainda sempre acontece algum problema, tá, gente? Então, é importante, é um item de extrema atenção, porque ele é escondido, você não está vendo o material depois de acabado, né? Você já fez seu revestimento, granito, botou tudo, está lindo, maravilhoso, mas você não cuidou da impermeabilização, e aí, com o tempo, você vai ter problema, né? Então, é importante, é um ponto de atenção o tempo todo na obra, é a impermeabilização. Execução dos serviços, né, na sequência, né, de como que a gente faz a impermeabilização. Então, vou apontar para vocês aqui uma sequência de atividades que são necessárias para o serviço de impermeabilização
vai existir uma variação para um sistema, para outro pequena, tá? Então, condições para início, de modo geral, é igual para todos, tá? A área a ser impermeabilizada deve estar isenta de qualquer sujeira, pó, restos de madeira, pontas de ferro, tijolos, óleo, graxa, tudo isso vai atrapalhar a impermeabilização. Então, a área tem que estar limpa, livre e desimpedida, tá? A limpeza tem que ser feita com abundância. Antes de você fazer a aplicação da sua impermeabilização, você tem que limpar realmente aquela área. Todas as tubulações, detalhe importantíssimo, tá, gente? Todas as tubulações ou peças embutidas deverão já estar fixadas nos seus lugares. Então, a gente está falando só de impermeabilização, mas tem vários serviços que andam junto ali. Quando eu vou fazer uma laje, impermeabilizar uma laje, ali tem tubulações que passam, tubulações de elétrica, de hidráulica, de águas pluviais. Então, não faz sentido eu fazer a impermeabilização disso tudo e depois vir para executar isso. Então, o ideal é que todos os embutidos, todos os furos da laje, os passantes, eles estejam instalados, para que a impermeabilização possa cuidar daquele ponto que é onde vai provavelmente vazar. Então, a tubulação tem que estar instalada e protegida para que você possa impermeabilizar em volta daquela instalação e eliminar o ponto de falha, né? Eventuais nichos, né, ou cavidades. Eu faço uma laje lá, às vezes dá uns buraquinhos na laje, alguma broca, alguma coisa, na laje, na parede, nas contenções, né? As paredes de contenções é muito comum a gente concretar e ficar algumas falhas. Aquelas falhas, elas têm que ser preenchidas antes de eu impermeabilizar. Tá? Então, as cavidades, a gente faz uma argamassa forte, né, um traço 1:3, e aplica essa argamassa, e depois você vem com a regularização, depois é que você vai fazer a sua impermeabilização. Aqui nessa imagem eu queria mostrar para vocês o cuidado que a gente tem que ter com os ralos. A gente, normalmente, no ralo, se a impermeabilização for, por exemplo, manta, a manta tem uma espessura lá, 3 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, às vezes a gente adota duas mantas, uma em cima da outra, e ela, né, tem que fazer regularização. Vou voltar aqui, ó. Essa é uma regularização. A regularização, ela precisa que tenha caimento já. Eu faço na regularização caimento para os ralos, né? Não posso fazer o contrário. Eu tenho que tirar a água o mais rápido possível da obra, e com isso eu faço o caimento para os ralos. E no ralo, eu tenho que fazer os rebaixos para que a manta entre aqui dentro e entre dentro do ralo, né? Senão eu vou dar uma espessura muito grande, eu vou criar um ponto mais alto, o ponto mais baixo tem que ser o ralo. Se eu venho com a manta e esse ponto fica mais alto, não faz sentido eu ter o ralo ali, né? Então, a água só vai para onde tem caimento. Então, esses detalhes aí são importantes. Detalhe importante também, no encontro entre a parede e o piso, que o canto seja arredondado, não ter canto vivo. Porque se eu tiver um canto vivo, na hora que eu for dobrar, eu não consigo aderir à manta, ela vai acabar se dobrando. A manta precisa de um canto arredondado para ela se adequar e ela não trincar naquele ponto ali. Então, a gente faz a aderência da manta nesse encontro. Esse encontro ele é arredondado justamente para isso, para que a manta possa fazer a adesão dela ali, se aderir à manta, e ela não criar o 90 graus ali que iria trincar a manta naquele ponto, gerar um ponto frágil para a manta, né? Outro detalhe é a ancoragem da manta no revestimento. Vocês notem que aqui tem um trecho com revestimento acabado aqui, ó, que é esse trecho que eu vou iluminar aqui para vocês, ó. E ele já está na espessura maior do que quando vem a manta. A manta vai entrar, né, eu vou vir com a manta, ela vai fazer a curva aqui, ó, e vai subir, e vai se ancorar nessa ranhura que tem aqui. E depois eu vou passar com revestimento e esconder a manta. Vou mostrar ao final alguns detalhes de arquitetura.
alguns detalhes de projeto de impermeabilização para a gente evitar alguns problemas nas obras, tá? Preparo da base, né? A preparação da base consiste na aplicação de uma camada de argamassa de regularização, no mínimo 2 centímetros de espessura. Se for com menos, ela vai trincar toda essa argamassa, então não adiantaria, né? E obedecendo o caimento necessário para águas pluviais, que o mínimo é 1%. Então, aí a gente tem que dividir o projeto de instalações para que tenha ralo suficiente, se não aumentar muito a espessura da laje. Quanto menos ralo eu colocar na minha laje, mais espessa vai ter que ser minha regularização. Então, eu divido ali para que eu não tenha uma altura de regularização muito grande, né? Se é 1%, é só fazer a conta. A cada 10 metros, a cada 1 metro, 1 centímetro eu vou levantar. Então, se eu tiver 10 metros de comprimento, 1% vai ser 1 metro de altura que eu vou levantar, né? Então, os ralos deverão ser chumbados com argamassa e grout. Também um ponto importante quando a gente chumba os ralos na laje, gente, acontece falhas naquele chumbamento ali. Então, é importante que a gente tenha certeza que em volta do ralo, né, o tubo de PVC que está ali instalado, ele esteja completamente preenchido, não tenha buraco, né, poros, né, entre o tubo e a laje concretada. A textura de acabamento da superfície deve ser rústica, não posso fazer um acabamento liso, senão a manta não vai aderir, né, e nem muito áspero, senão vou consumir muito prime. Então, é um acabamento camurçado, rústico, né, para que a manta possa aderir, que ela adere mecanicamente, né? Então, a gente vai derreter a manta e a manta vai ancorar mecanicamente, então precisa de ter poros ali. Após a aplicação da argamassa, esperar no mínimo 48 horas para o início da impermeabilização. Então, a gente viu lá na aula de materiais que o cimento ele entra no processo de cura e para estruturas, né, 28 dias, ainda está ganhando ganhando resistência, né, tendo reações químicas ali do cimento. No caso do revestimento também, mas no revestimento a gente falou que no mínimo 14 dias para poder se vir com pintura, por exemplo. E no caso de contrapiso, né, a gente no mínimo 48 horas de cura para você vir depois com a sua impermeabilização. Então, se eu fizer uma regularização hoje e amanhã fazer a minha impermeabilização, com a retração do concreto, do meu revestimento de piso, ele vai trincar. Então, aí vai ser um ponto frágil, né, da regularização. Processos de impermeabilizações mais utilizados, tá? A gente vai pontuar aqui com vocês 4 tipos de impermeabilização. Não se esgota nesses 4 tipos. Graças a Deus tem vindo coisas mais modernas para aí. Eu vou falar de uma delas para vocês, que é a poliureia, que vem melhorar o nosso sistema de impermeabilização, tá? Os sistemas de impermeabilização que nós temos, eles não são infalíveis. São bons, mas não são infalíveis. Tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês 4 sistemas aí. Então, a gente tem a impermeabilização rígida, a gente tem a impermeabilização por cristalização, a gente tem a manta asfáltica, e a gente tem as resinas acrílicas termoplásticas. Cada um dessas impermeabilizações, elas têm destino para uma área específica, né? Uma impermeabilização rígida, por exemplo, ela não pode ser adotada numa laje onde tem muita flexibilidade. É uma laje muito grande, um plano muito grande, vai ter flexões nessa laje, então não posso adotar uma impermeabilização rígida porque ela não ia aguentar esse movimento da estrutura. Então, aí, nesse caso, eu vou para uma impermeabilização mais flexível, que são as mantas asfálticas. Tá? O ambiente, quando é um ambiente controlado, pequeno, né? Por exemplo, um banheiro, não tem necessidade de eu usar a manta asfáltica. Eu posso aplicar a impermeabilização rígida ou semi-rígida. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aí. A impermeabilização rígida, né? Que são as argamassas impermeáveis. Então, normalmente, são a base de cimento, né?
podem ser consideradas como o primeiro sistema de impermeabilização. Você adiciona na argamassa de cimento e areia algum produto que vá tampar os poros daquela argamassa e, com isso, torná-la impermeável, né? Então, a água, para passar, ela precisa de um diâmetro de um poro para ela poder penetrar. Então, com esses aditivos, a gente inibe que isso aconteça. Então, onde que eu posso utilizar uma argamassa rígida? Num subsolo, né, nas paredes de subsolo, onde paredes e piso de subsolo, né, porque lá não tem movimentação, né? Então, onde a variação da temperatura está controlada, né? Se está abaixo do nível ali, a temperatura sempre vai ser parecida, não tem muita movimentação, então você pode adotar impermeabilização rígida. A não ser que aquele subsolo, você perceba que ele tenha paredes muito compridas, ou ainda tem um movimento de laje, né? Então você não partiria para uma manta. Alicerces e baldrames, né? Caixas d'água também a gente faz impermeabilização rígida, revestimento de paredes em geral. Então, passo a passo aí da impermeabilização rígida, a gente aplica um chapisco, né? Chapisco comum para poder ter aderência. A gente faz o preparo da argamassa impermeabilizante com um aditivo. Vai ter uma série de aditivos aí no material que eu vou postar para vocês. Tem um catálogo da Denver, tem um manual de segurança do trabalho, que tem lá assim, uma centena de produtos e indica quais são os tipos de produtos para cada aplicação. Fica um manual bem didático. Aí você prepara a sua argamassa e depois aplica e dá o acabamento, né? Após 72 horas é que você vai liberar o próximo passo, que seria os revestimentos, né? Isso é quando você vai fazer a argamassa, você vai fazer sua argamassa na obra. Argamassa, cimento e areia, aí não vai cal, porque a cal vai dar porosidade nessa argamassa, aí você adiciona o aditivo, né? É uma argamassa rígida. E a gente tem as argamassas rígidas que a gente compra ela pronta, a gente só adiciona água nela, né? Então, o primeiro passo é limpar a superfície onde você vai aplicar um chapisco para poder aumentar a aderência dessa argamassa. E o passo 2 seria aplicar a argamassa atingindo uma espessura aí pelo menos de 1 centímetro. Então, essa aplicação... Sim. A gente pode utilizar essa impermeabilização para fazer na casa inteira, tipo assim, dispensando a manta asfáltica e outros impermeabilizantes, ou acaba que a gente é obrigado a meio que mesclar ali uma com a outra? Na fundação tem que botar a manta e na parede eu posso utilizar essa argamassa? Como é que funciona isso? Bom, nas edificações pequenas, vamos dizer, uma casa, você não tem áreas que tenha muitas deformações. O baldrame tem pouca deformação, ou quase zero de deformação. Os banheiros são pequenos, você não tem deformação. E normalmente tem telhados, né? Então você tem uma laje que tem telhado, aí aquela laje ali, o telhado faz o papel da impermeabilização, você não impermeabiliza a laje de baixo. Então você pode usar essas argamassas aqui. Quando a gente parte para um edifício, né? Aí você vai ter vários sistemas de impermeabilização. O edifício você tem lá as lajes de térreo, vamos falar um edifício aí, Águas Claras, que tem a torre e tem a parte externa de garagens, vagas e playground, essas coisas. E tem piscina, né? Então ali você tem as fundações, você tem as cisternas, você tem essas lajes, você tem as piscinas, você tem posto de elevador, você tem as áreas de banheiro, cozinha, você tem sauna e você tem caixa d'água. Então, você tem vários elementos que se comportam de maneira diferente. Muitos deles vão usar argamassa rígida ou semi-rígida, né? No caso, por exemplo, banheiros, né? E outros vão usar manta asfáltica, no caso, por exemplo, a laje do térreo, né? Que é a laje do subsolo. Aí entendi. Aí ali você vai aplicar a manta asfáltica. Uhum. E essa aplicação desse
dessa argamassa aqui, normalmente a gente faz ela num sentido, aplica ela, por exemplo, primeiro na horizontal, na sequência, a segunda demão vai aplicar na vertical, vai fazendo o cruzamento das aplicações para ir tampando os poros. A gente não faz sempre no mesmo sentido. Aí a gente faz depois a aplicação da argamassa impermeável, faz o requadro e dá a espessura final das jardineiras, da jardineira, da parede, o que quer que você, do ambiente que vai ser enterrado ali, né? Então, esse é o passo a passo do processo de impermeabilização. É semelhante para todos os sistemas, tá, gente? Então, a impermeabilização rígida, as observações que a gente vai fazer aí, ó, tá? Ela é mais barata, é uma aplicação bem mais simples de ser feita, tá? As ferramentas é brocha, que você faz lá a sua argamassa, faz a mistura e vai aplicar com a brocha em várias camadas, né? Então, é bem simples a sua aplicação. E com isso ela é bem mais barata, tá? Agora, se estiver na base que você está aplicando, você imaginar assim, ó, essa é uma base que está sujeita a fissuras. Então, você não pode adotar esse sistema de impermeabilização, tá? Então, se tiver fissuras, a fissura que tiver na base vai passar para o seu revestimento. E com isso vai trincar a sua impermeabilização, então não vai ser eficiente. Esse aqui é o problema das impermeabilizações rígidas. Ela não pode sofrer movimento nenhum, que ela é rígida. Então, se ela sofrer movimento, ela vai trincar em algum ponto. Se trincou, a sua impermeabilização ela falhou, né? Mas vários ambientes é dessa maneira. Ele é um ambiente comportado, não tem movimento, né? A superfície da impermeabilização deve estar totalmente limpa, né? Como qualquer impermeabilização. A aplicação após o preparo da base, você chapisca, faz o chapisco para ter mais pontos de rugoso, né? Para ter ancoragem. E 2 ou 3 demãos de argamassa, dando uma espessura aí de até 3 centímetros, tá? Essas espessuras finais, elas dão em sentidos cruzados. Se você fizer em mais de uma camada, você vai aplicar em sentidos cruzados. Processo de impermeabilização por cristalização. Então, com relação à argamassa rígida, o que é importante a gente não tirar da mente? Eu só posso aplicar. Ela é a mais barata que vai ter, tá, gente? Não estou falando para não usar. Eu uso bastante essa impermeabilização. Mas ela não pode ser aplicada em ambientes onde existe o risco de movimentação. Esse é o ponto-chave da argamassa rígida. Ah, mas então eu vou, para não correr o risco, eu vou usar uma argamassa, a manta. Pois é, aí você vai usar um sistema mais caro, você vai precisar de mais espessura para poder fazer todas as etapas de impermeabilização, e às vezes pode ter uma falha também. Então, a gente, como técnico, não tem problema utilizar, desde que você esteja usando no lugar correto. Argamassa por cristalização. Aí, ela é um pouco diferente, tá? É executada com cimento cristalizante, que são cimentos adotados de aditivos químicos, minerais e de pega rápida e ultra rápida. Basicamente, o que funciona, como funciona? Esses cristalizantes, eles aproveitam a água do poro do revestimento, do concreto, que seja, e ali ele começa a ter as reações químicas dele, ele começa a cristalizar, e com isso ele vai tampando aqueles poros. Então, ela normalmente ambientes que você precisa de ter agilidade para impermeabilizar, né, e que seja uma impermeabilização, a gente considera que ela é semi-rígida, tá? Ela não é flexível e também não é tão rígida assim. Então, é uma impermeabilização bastante utilizada. Quando aplicada na superfície de concreto, os componentes químicos dos aditivos reagem com os componentes da pasta de cimento e com a umidade presente nos capilares do concreto ou da argamassa, né? Então, é isso que eu tinha falado.
Cristalização, né? Além de promover a impermeabilização da estrutura, protege o concreto contra a água do mar, por exemplo, né? Então, a gente, no nosso ambiente aqui, a gente tem pouca preocupação com isso, mas imagine a gente construir em áreas do mar ou abaixo do nível do lençol da água, ou de uma água que seja uma água que contenha sulfato, ou cloro, ou íons de cloro, né? Algum sal, né? Então, tem influência, né? Águas agressivas, né? Permitindo para uso em contato com água potável. Então, a impermeabilização tem isso, gente. Para que eu vou usar aquele ambiente? Eu não posso utilizar algum tipo de impermeabilização, por exemplo, numa caixa d'água, que a caixa d'água é para água potável, e essa impermeabilização, ela continua tendo reações químicas, né? Então, ela iria contaminar a água. Então, eu tenho que escolher o material adequado, né? Então, barragens, piscinas, postos de elevador, laje, subsolo, também a gente pode utilizar esses cristalizantes no concreto. Aplicação dele, tá? Após o preparo da base, eu posso estar usando lá na argamassa do concreto ou do revestimento, ou posso fazer um preparo para aplicar depois, né? Após o preparo da base, da superfície ser impermeabilizada, essa deverá ser encharcada com água, você vai lavar bastante essa superfície. Em um recipiente, mistura-se uma parte de cimento cristalizante e 2 de aditivo acrílico e 8 partes de água. Essa receita que eu estou passando aí para vocês, ela é para um determinado tipo de fabricante. Na verdade, para cada fabricante, existe mais carga, menos carga, então a gente tem que adotar, na verdade, é uma sequência do fabricante, tá? Então a gente vai fazer essa mistura até que gere aquela pasta, uma textura pastosa, tá? Então, se aplica como? Com uma trincha, né? Então, você aplica numa demão num sentido, 30 minutos depois você vai aplicar no outro sentido, tá? Sempre cruzado para poder ter espessuras. Manta asfáltica. Manta asfáltica como o nome diz, né? Ela é fabricada à base de asfaltos. Existem vários tipos de mantas asfálticas, e várias espessuras e várias aplicações. Eu tenho uma manta asfáltica, por exemplo, para jardineiras, que ela vai vir com um produto anti-raiz. Se eu aplicar uma manta comum numa jardineira, a raiz do vegetal que está nascendo ali vai estragar aquela manta. Então, a gente adota mantas anti-raiz, né? Então, onde a gente usa, né? Áreas molhadas sujeitas à umidade, lajes, terraços, piscinas, banheiros, exceto caixa d'água com água potável, porque se houver uma deteriorização da manta, ela vai passar para a água potável. Então a gente normalmente em caixa d'água a gente não usa manta asfáltica, tá? Aplicação da manta, né? Então, mesma coisa, eu tenho que fazer a limpeza da base. Depois dessa limpeza da superfície, eu faço uma demão de prime, esse prime também a base asfáltica, uma pintura de ligação que a gente chama. É um prime parecido que usa em asfalto, é o mesmo que a gente usa para impermeabilização. A gente aplica ele com pincel ou com rolo e aguarda secar durante 4 horas. Aí depois dessas 4 horas é que a gente vai aplicar a manta, tá? Em seguida, iniciamos a colocação da manta asfáltica, que deverá ser aquecida com o maçarico. As mantas, como é que funciona o sistema de aderência das mantas? Ela vem em rolo, a gente desenrola essas mantas e aquece a manta para que ela derreta e ela seja fundida com o substrato. Então, ela vai amolecer, né? Então, como ela é um aglomerante que com calor ela amolece, então ela vai aderir e colar, depois ela esfria, ela vai ficar ancorada, vai ficar como se fosse uma aderência mecânica, mas é por conta disso. Se aquece a manta e depois que ela está aquecida, ela vai aderir na emenda da manta e no substrato, né? Então, após a colocação da manta, a gente tem que, como ela é grande, né, a gente tem que ir lá eliminando as bolhas de ar.
é a mesma coisa que quando vocês vão encapar aí um caderno com um adesivo, alguma coisa que dá aquelas bolhas de ar. Então, aquela bolha de ar, a gente tem que tirar também da manta, né? Então, na sequência aí, ó, aplicação do primer. É um primer, ele é esse material preto aqui, ele é a base de asfalto, se aplica, né? E a manta vai ser aderida, a gente chama de pintura de ligação, né? É a ponte, é o que vai ligar minha regularização à manta, né? Eu não vou conseguir aplicar a manta direto. Então, aplicação simples. Aqui um detalhe que dá mais para ver é aquela questão dos cantos arredondados, gente. Então, aqui a gente consegue perceber que tem o canto aqui, ó. Ele é um canto arredondado. Esse canto arredondado ele é necessário para que a manta, a hora que ela vier colar, ela também faça esse mesmo trajeto aqui. Ela seja aderida dessa forma. E se fosse quina viva, você não ia conseguir fazer a aderência. Se fosse uma quina viva aqui, né, 90 graus, a gente não ia conseguir fazer a aderência nesse ponto aqui. E ela ainda ia trincar, porque isso ia forçar que ela dobrasse. Então, essa meia cana, que a gente chama, ela é necessária para que a manta fique adequadamente acomodada e ela não rasgue. Professor? Sim. Eu sei que essa pergunta é meio estranha, assim, mas como é que é uma manta asfáltica? Ela é tipo uma malha dura quando ela tá seca, ou então ela é como se fosse um filme, um papel, assim, que é maleável. Como é que ela é? Ela é assim, ela é como se fosse um material emborrachado, na verdade. Né? Assim, a textura que ela tem é de um asfalto liso, bem liso. Né? Só que ela é fininha. Você tem manta de 3 milímetros, 4 milímetros, ela vai aumentando a espessura. Esse dimensionamento da espessura que a gente escolhe é em função do tráfego que vai em cima. Né? Às vezes a gente usa 2 mantas, até 3 mantas. Né? Uhum. Ela tem uma textura, depois de pronta e aderida, de um emborrachado. Se você pisa nela, você sente que é macio. Né? Então, é por conta da flexibilidade que ela tem. Então, a estrutura trabalha e ela trabalha junto. Ela alonga muito mais do que a estrutura. A capacidade de alongamento da manta asfáltica é muito maior do que a estrutura de concreto. Então, por isso que nessas lajes, onde existe um trabalho muito grande, movimentação pela flexão ou por movimentação térmica, né, de aumento e diminuição de comprimento, a gente usa a manta asfáltica porque o alongamento dela é muitas vezes superior ao alongamento do concreto. Então, ela não vai se romper em função disso. Né? Já a impermeabilização rígida, ela não aguenta esse movimento. Então, ela é rígida mesmo. É como se fosse um revestimento à base de cimento. Né? Então, ela é dura. Então, ela, se movimentar, ela iria trincar. No caso da manta, não. Ela é flexível. Se você pisar, você vai ver que é um emborrachado. Se você apertar com o dedo, ela vai afundar. Você vai ver que tem ela é flexível. Ah, entendi. Então, essa é a textura para poder você tentar visualizar, tá? Eu consegui aqui. Então, aí a sequência de aplicação da manta, elas são aderidas com o maçarico. Aqui, um detalhe, nos cantos, né, nas bordas, a gente tem que ter cuidado com esses encontros de piso e parede, né, aqui no caso de um degrau, porque aqui é onde acontecem as falhas de impermeabilização. Aqui, a gente está vendo aí a aderência numa laje, numa área externa. Então, você vê que elas são sobrepostas umas sobre a outra, né? Então, ela é como se fosse uma escama. Você vai uma entrando embaixo da outra. Existe o jeito certo de fazer essa emenda, né? Ela tem um transpasse. Na própria manta vai vir uma marca de transpasse. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Essa linha aqui, tá vendo? Essa linha que vai dar o transpasse. Então, você tem que passar, no mínimo, tem que ter esse ponto aqui de transpasse de uma manta para a outra, né? E na emenda também é um ponto frágil. Dificilmente essa laje aqui, ela teria problema de impermeabilização nesses panos mais fáceis de fazer. O problema vai se dar nos ralos,
e nos encontros de piso e parede. Aí é onde que a gente encontra os defeitos mais das mantas. Os cantos também é muito difícil de fazer. Aqui a impermeabilização está fazendo a parede. Está vendo que no fundo tem um pretinho, é o prime. Aqui no fundo da parede também tem, ó, na subida do muro é um prime. Então a manta vai vir, vai colar, vai subir e vai ser ancorada à parede. Ela também não pode ser solta, ela tem que ancorar na parede, né? Vou ver se eu consigo iluminar um pouco melhor aqui para vocês. Então ela vem, a manta vai vir aqui, ela vai subir e ela tem que ancorar um pedacinho na parede. A manta vai fazer essa ancoragem aqui, ela é necessária para que no movimento ela não descolhe, né? Ela não abre a boca. O pessoal costuma falar nela não ficar bebendo água. Aí entraria água no revestimento, entraria dentro da manta, passaria por baixo dela. Por isso que a gente faz essa dobra, tentar aqui essa dobrazinha aqui na manta, ela vai ancorar para ela não, a água que descer aqui, ó, passar por cima dela e escorrer por cima. Se ela não ancorar, vamos fazer um outro detalhe aqui. Se ela não ancorar, a água vai passar, em vez de por cima, vai passar por dentro, entre o revestimento e a manta. Aí vai infiltrar. Então, esses detalhes aqui são os detalhes onde traz problema para a gente. Bom, a manta asfáltica, na verdade, todo o sistema de impermeabilização, a gente tem que testá-lo, porque pode haver falha durante a sua aplicação. Então, o que a gente faz? A gente isola toda a área, a gente tampa todos os ralos, faz a contenção da água e enche de água por 72 horas. Né? Faz uma lâmina d'água para ver se existe algum ponto falho na nossa impermeabilização e aí a gente vai lá e corrige. Então, no mínimo 72 horas de água. Por que não é menos? Porque com 24 horas, a água que infiltrou, ela ainda não percolou para poder ela infiltrar. Então, você tem que lembrar que você está impermeabilizando, por exemplo, uma laje que às vezes tem 16 centímetros de espessura. Então, não é porque a água bateu em cima, ela vai lá embaixo de uma vez, né? Então, a água vai levar um tempo para poder descer. E o tempo que os estudos diz que é necessário, adequado, são 72 horas. E até 72 horas, a água ainda vai percolar pela laje e vai apontar um ponto molhado, úmido, por exemplo, na parte inferior do subsolo. Então, por isso que a gente mantém alagado o ambiente, e a gente faz isso em todos os ambientes, inclusive em banheiros e cozinhas. Se a gente impermeabilizou, a gente tem que testar, tá? A gente não pode só acreditar que a impermeabilização está, eu fiz e ela está correta, eu tenho que testar. E professor, mas quanto da aplicação da manta para poder colocar água? Tem quantas horas tem, que é determinado? Não, você pode aplicar hoje e no dia seguinte você encher. Né? Porque ela, na verdade, o que vai, a manta, ela não tem processo de cura na manta. A manta, ela já vem, ela é material inerte, o que tem na manta? Você vai fundir a manta aderida no chão, né? No chão e nas emendas. A hora que ela esfriar, ela não tem mais problema nessa manta, você já poderia imediatamente alagar, entendeu? Então, ela não tem um processo de cura, ela já é inerte desde a sua fabricação, quando você compra ela não tem reações químicas nela ali. Então, você pode aplicá-la e a hora que ela esfriar, que a aderência está confirmada, né, então você pode já alagar o seu lugar. Não tem necessidade de esperar um dia, 2, 3 dias. Né? O que acontece normalmente é a gente trabalhar o dia inteiro, isolar aquela área e já começar a encher de água para que já comece o teste durante a noite, no dia seguinte, mais um outro dia. Né? Você já ganha às 12 horas da noite. Né? Então, é mais uma questão de produtividade do que de técnica mesmo. Né? Então, a manta asfáltica está, após testar, depois que a gente testa a manta asfáltica, passou as 72 horas, você está liberada para poder, você esgota aquela água, e aí você pode vir com a sua proteção mecânica, né, que é o seu pode até ser seu contrapiso, ou, em alguns casos, a gente faz a proteção de argamassa, cimento e areia, e depois é que vai vir com o piso em cima, né?
Esse revestimento é necessário para a proteção da manta, né? Senão, vocês imaginam aqui essa manta depois de pronta, né? Testou, soltou, colou, e você simplesmente liberou para passar as pessoas passar por cima. Então, o que ia acontecer de ferir. Ela tem, como ela é flexível, ela vai rasgar. Então, daí a necessidade de vir com a proteção mecânica logo em seguida que você tira a água, né? Porque se você demorar vir com essa proteção mecânica, pode acontecer de alguém deixar cair uma ferramenta, por exemplo, e você não perceber, e você vem com a sua regularização e ele virou um ponto frágil. Então, a regularização mecânica ela é muito importante. Aplicação, né, para lajes de subsolo, onde você pode aplicar lajes de coberturas, né, terraços e piscinas. Recomenda-se o tipo de impermeabilização com manta asfáltica reforçada com aplicação de asfalto oxidado. Existem alguns casos, gente, aí existe o pessoal específico de projeto, né, que entende muito mais do que todos nós juntos, de impermeabilização. Então, existe um processo duplo de impermeabilização que você cola a manta e depois você ainda joga asfalto oxidado, asfalto derretido em cima da manta. Você está aumentando a sua espessura de impermeabilização. Então, você está garantindo mais ainda que aquela impermeabilização ela seja mais efetiva. Então, para lugares onde o risco, né, de interdição, você não quer interditar de jeito nenhum, aí você acaba adotando reforço com asfalto oxidado. É uma barra de asfalto que você compra, ela vem sacada, você derrete essa barra e aplica por cima da manta, né? Então, você está aumentando a espessura da sua impermeabilização, tá? Então, basicamente é isso. Sim. Quando é aquela manta que tem tipo uma parte alumínio nela, precisa botar aquele filme polietileno depois da aplicação ou ela já é mais resistente? Aquela manta aluminizada, ela é para telhados, né? Telhados e roofs. Então, aí, naquele caso, você às vezes nem se a laje não tiver tráfego de pessoas, né? Se você tiver certeza que ali não vai ter pessoas depois, não faz nem a proteção mecânica dela, fica só o aluminizado exposto ali, que o alumínio ele reflete, né? Ele não absorve o calor. Então, nesses pontos que elas são utilizadas, né? Para quando você faz a proteção de impermeabilização e também faz a proteção térmica junto. Então, alguns telhados, alguns roofs, algumas calhas, a gente faz a impermeabilização com essa manta aluminizada. Mas isso não te impede que você também venha e faça a proteção mecânica. Seria uma dupla proteção, né? Existem algumas mantas que vêm com uma caquinho de ardose em cima, que a gente chama de manta ardoseada. Teoricamente, ela já aquilo já seria a proteção mecânica dela, né? Então, quando você vai aplicar em locais onde não tem tráfego de pessoas, então você já usa essa manta ardoseada e aí não precisa da proteção mecânica, tá? Bom, agora as resinas acrílicas termoplásticas, né? Então, termoplástico é porque são material plástico, né, da cadeia do plástico, que são fundidos e depois eles são aplicados e ele dá uma superfície monolítica, na verdade, né? Você não vê emendas, não vê nada. E isso tem uma vantagem sobre as mantas, por exemplo, que nas mantas a gente faz muitas emendas, né? A gente está o tempo todo, ela tem uma largura de 1 metro, então o tempo todo você está emendando mantas. Então, naquelas emendas são pontos frágeis, né? Então, nos termoplásticos, você faz uma aplicação de uma vez só e ele se funde, ele fica monolítico. Então, você tem mais segurança com ele, né? Então, recomenda-se em caixas que sejam postas em carga pelo menos 72 horas para que se possam ser detectados vazamentos. Isso aí é da norma
Esse pôr em carga é pôr água em cima durante 72 horas para ver se tem vazamento. Então, toda a impermeabilização está sujeita a vazamento, tá? O tratamento das fissuras e junções deverá ser feito com mastique, né, à base de poliuretano. Às vezes você tem algumas estruturas que têm muitas fissuras, ou até você tem uma dilatação térmica, né, uma dilatação da própria estrutura, né? Você tem uma emenda. Então, aquela emenda você precisa de preencher com mastique à base de poliuretano, que é termoplástico. Após o tratamento, encher o reservatório, deixar a estrutura encharcada e proceder ao esvaziamento depois das 72 horas. Tá? E aplicar uma mistura de cimento cristalizante, ainda, né, num traço 128, para fazer a proteção mecânica dessa resina termoplástica. Então, os mastiques, né, que são, não sei como é que é o nome que vocês dão, né, são selantes, né, a base, normalmente, de poliuretano, eles são, tem termoplástico na mistura, né, então, é um sistema de impermeabilização. Na imagem que a gente está mostrando aqui, é um revestimento de um pilar de granito, mas ele tem várias emendas, né, então, nessas emendas, a gente aplica o selante, que tem a função de não deixar a água passar para o lado interno, né? Então, é isso, o revestimento de fachadas de granito é o mesmo material que a gente aplica como impermeabilizante. Professor, sim, esse mastique é como se fosse uma cola de silicone? É parecido com a de silicone. O silicone, ele às vezes o pessoal usa alguns silicones para a mesma função, mas o silicone, ele adere mais à poeira nele, ele catalisa a poeira, tem algumas, ele é mais frágil, por exemplo, para aplicação. E tem vários tipos de silicones também, tá, gente? Silicone, por exemplo, para vedar janelas, silicone para pequenos reparos, existem silicones de várias qualidades, tá? Então, a gente não posso falar nem muito bem, nem muito mal de silicones. Às vezes a pessoa usa o silicone no lugar errado e ele era adequado para outro tipo de coisa, né? Às vezes era apenas para poder fazer aderência, para colar. Aí o cara quer que aquele silicone resista numa fachada, né? Então, são produtos diferentes que inicialmente têm a mesma finalidade, mas as resinas, né, o selante termoplástico, que são os mastiques, eles são mais adequados para esse tipo de trabalho, tá? E ele tem uma elasticidade bem grande também, né? Então, é uma sequência de aplicação, né? As etapas citadas, preparar a resina acrílica na produção indicada, na proporção indicada pelo fabricante. Às vezes ela é bicomponente, né? A segunda demão é aplicada como um reforço de tela de poliéster. Então, tudo isso o fabricante vai nos falar, que ela precisa de 2 camadas. Então, entre uma camada e outra, você coloca uma tela de poliéster para dar uma estruturação naquela resina termoplástica. E aí, os processos de enchimento, para ver se está vazando, também a gente mantém 72 horas. Toda a impermeabilização a gente tem que testar. E a gente tem a emulsão asfáltica, né, que é uma impermeabilização a frio, que ela vem pronta, ela é aquosa, e você, algumas áreas pequenas você pode impermeabilizar. Então, aplicada a frio, você não vai aquecer, ela já vem pronta, tá? Ela vai formar uma membrana monolítica, porque você vai aplicar ela, não tem emendas. Então, elas podem ser aplicadas em banheiros, terraços. Normalmente a gente usa para poder fazer o reforço de ralo, reforço de rodapé nos banheiros, tá? A gente usa para ajudar no reforço das argamassas mais rígidas. Então, a sequência para aplicação da emulsão asfáltica é a mesma que a gente falou da manta, né? Então, você vai fazer a sua regularização numa argamassa no traço resistente, fazer com o caimento, né? O caimento de no mínimo 1%, caimento para os ralos. Essa regularização tem que ter no mínimo 2 centímetros,
Vai fazer a meia cana também dos cantos, porque você não ter quina viva, via de regra, as impermeabilizações a gente não as faz em quina viva, tá? Prepara o rebaixo dos ralos, né, para poder você entrar com a impermeabilização aqui dentro e entrar dentro do tubo, e faz o acabamento para que tenha aderência, né, não tenha nicho, né? Faz o acabamento com a esponja para dar uma superfície camurçada e você vir aplicar a emulsão. E na sequência, você vai usar algumas, você dilui água, outras vem pronta para você aplicar, tá? Antes de iniciar a primeira demão, a impermeabilização diluída, o produto em até 15%. Alguns fabricantes te permitem que você dilua na primeira demão. Nas demãos seguintes, você não dilui. Sobre a superfície limpa e seca, né, aplique o produto na região dos ralos com brocha, trincha ou pincel. Então, aqui é a aplicação, você vai aplicar ela na borda dos ralos. É um reforço que você estaria fazendo para a sua impermeabilização. Mas ela não serve para toda uma laje, não, professor? Só para os ralos? Não, você pode aplicar toda. É porque ela é mais cara do que a impermeabilização rígida de cimento, eu vou citar um nome de 2 fabricantes. Da Viapol, você tem o Via Plus 1000, e da Denver, você tem o Denver Tech 100. São 2 produtos similares. Então, eles são mais rígidos, mas aí nos pontos de ralo e rodapé, a gente faz um reforço com essa emulsão asfáltica. E no ponto de ralo, às vezes a gente aplica essa telinha, esse véuzinho aqui, né, para poder ele fazer uma estruturação do ralo, né? Do ralo e do rodapé também a gente faz. Aqui no caso o rodapé, tá vendo? A gente aplica essa tela nos rodapés para poder dar um reforço para a emulsão, né? Para você conseguir dar espessura para ela e ela trabalhar junto com a telinha. A aplicação é cruzada, né? Aplica num sentido e depois, na segunda demão, em outro sentido. Né? Após a secagem das 3 demãos, a impermeabilização do banheiro é concluída. E, de novo, a gente precisa sempre testar, tá? Então, a gente faz o teste, tampa o ralo, testa, 72 horas. Depois que passou o teste, 72 horas, libera o ralo, deixa a água embora pelo próprio ralo. Bom, algumas considerações aí para fazer com vocês. A gente mostrou alguns sistemas de impermeabilização, tá? A gente não está esgotando o assunto de impermeabilização aqui com vocês. Mesmo dentro de cada sistema, existem vários tipos. Existem vários tipos de impermeabilizações rígidas, vários tipos de acrílica, vários tipos de manta, inclusive diferenças entre fabricantes, e vários tipos de emulsão, ou seja, assim, a gama é bastante grande. Importante do conhecimento que vocês precisam absorver é muito mais nos cuidados que tem que ter e distinguir quais os ambientes aplica cada tipo de impermeabilização. No material que eu vou expor para vocês, vai ter lá muito detalhado, assim, um catálogo de mais de 200 itens, e para cada ponto você usa uma aplicação diferente, tá? Então é importante a gente pensar nisso, tá? A gente tem que pensar sempre na melhor solução possível para cada tipo de aplicação. Alguns detalhes importantes aí, que eu vou passar para vocês, detalhes que vocês vão levar para os projetos. Por exemplo, quando tem uma laje invertida, numa laje invertida, eu tenho uma laje e a laje, em vez de estar, a viga, em vez de estar pendurada, ela está por cima da laje. Então, quando que a gente adota esse sistema de estrutura? Quando eu quero ter uma laje embaixo muito lisa
não ter vigamentos, eu não quero ver nada, eu quero uma laje plana. E em cima eu vou botar um jardim. Eu confesso para vocês que é a pior solução que tem para a estrutura, porque é onde dá mais problema. Mas existe os casos da gente fazer e a gente tem que resolver. Então a gente tem a viga e vamos imaginar que a gente tem um jardim dos dois lados aqui, né? Então eu tenho um jardim que vai estar de um lado e tem jardim do outro, né? O que vai acontecer? A água que passa por aqui, ela tem que encontrar um caminho para ir para o outro lado, porque nem às vezes o ralo não está do lado de um lado, vai estar do outro lado, né? O ideal é que eu teria ralo dos dois lados. Mas se eu precisar de fazer uma passagem, eu tenho que impermeabilizar essa passagem. Então eu vou colocar um tubo de PVC de 100, por exemplo, e vou passar a manta. Vocês veem aqui o detalhe dela passando direto dentro do tubo, subindo em volta da viga. Eu faço a impermeabilização de tudo, porque senão a água ia percolar dentro da estrutura, né? Então esse é um detalhe. O outro detalhe é da ancoragem das mantas, né? Aquilo que eu falei para vocês, que a gente precisa que a manta é o pretinho aqui, tá? A manta asfáltica. Ela não pode ficar de topo, né? De topo que eu estou falando é ela parar nesse sentido aqui, ó. Porque a água iria entrar no revestimento, ó, e ela ia passar por dentro da manta, ela ia acabar entrando na laje. Então a gente faz a ancoragem da manta na estrutura para poder a água vir por cima dela, bater na manta e escorrer para o ralo. Então, esse detalhe da ancoragem aqui, a gente faz isso na estrutura de concreto aparente, quando a gente vai revestir, nos muros, a gente faz esses detalhes para esconder a manta e ela se ancorar. Porque se ela ficar aberta, a água vai passar por trás dela. Detalhe dos ralos, aqui importante é a gente fazer o rebaixo. Vou tentar ampliar aqui para vocês verem. Porque ter o caimento, né? O meu revestimento em cima, ele tem um nível só a princípio. Tem lá só o caimento de 1% do meu piso de acabado, né? Mas a manta, ela precisa de entrar dentro do ralo. Então, se eu não faço o rebaixo, esse rebaixo que está mostrando aqui, para mim entrar com a manta dentro do ralo, o que ia acontecer? O tubo teria que estar mais acima, né? O tubo ele estaria passando aqui, ó, passando, e a minha impermeabilização ela teria que vir aqui e entrar por cima. Ela ia crescer, na verdade, o que ia acontecer? Ela ia fazer um ponto mais alto aqui. E a água, em vez de escorrer, ela ia bater nesse ponto e voltar. Então, por isso que a gente faz o rebaixo dos ralos, para que a gente possa, que a manta entre e eu não aumente a minha espessura de piso, né? Ou seja, o meu ralo não seja mais alto, que na verdade o ralo tem que ser o ponto mais baixo, né? Outro detalhe aqui é do chumbar os ralos com grout, para que não com argamassa, cimento e areia, porque o grout ele é um material muito mais fluido, então ele ia preencher todos os poros e vazios, né? Deixa eu ver o que mais importante tem aqui nesse detalhe. É isso, importante aqui. Aqui um detalhe numa estrutura de concreto aparente. Quando a gente quer fazer um concreto aparente, como é que eu vou fazer com a impermeabilização? Então, tem que criar um detalhe na estrutura de forma que eu entre dentro do concreto com a minha impermeabilização. E depois eu faço um revestimento e aqui eu vou dar acabamento nesse revestimento para que ele fique aparente, né? Então, se eu não fizer esse detalhe, a manta vai ficar por fora, vai dar um caroço, né? Vai ficar um sobressalto, porque a manta tem 3 milímetros, mais 2 centímetros de revestimento, mais o prime, pelo menos uns 5 centímetros aí a gente ia precisar. Isso aí vai ficar disponível lá para vocês, tá? Detalhe importante aqui também é quando tem as platimbandas, né? No caso de platimbanda,
todo mundo sabe o que é, né? Na parte mais alta lá do prédio, se eu não tenho telhado, às vezes eu faço uma platibanda para esconder o meu telhado. Então, o que eu faço? Eu tenho que, a minha manta, o ideal é que ela vá até lá em cima da platibanda, né? Que eu faça essa emenda aqui, para que a água que bata lá em cima, ela passe por cima da manta, não entre, né? Dentro da manta, né? E o detalhe do rufo, né, do acabamento, do chapim aqui, também para proteger a cabeça da impermeabilização, né, do revestimento aqui. Então, o detalhe do rufo, ele é importante. Aqui, de novo, mostrando para vocês a questão da meia cana aqui, que ela é importante na impermeabilização. Aqui é uma varanda que vai ser impermeabilizada com um material semi-rígido, né? Por exemplo, com a emulsão asfáltica, ou com Denvertex 100 ou Via Plus 1000. Então, você faz os cantos arredondados para que não promova uma fissura justamente nesse ponto. Se a gente fizer as quinas vivas, vai dar uma fissura aqui e essa fissura é onde vai ser o ponto onde a água vai entrar. Aqui, de novo, vou mostrar outro detalhe aqui, ó. Na subida das paredes também, ó, arredondado para a manta poder envolver tudo aqui, a manta ou o sistema de impermeabilização. E ela tem que entrar, no caso aqui, como é uma varanda, a gente entra com a impermeabilização dentro da sala um pouco, para evitar que a água de chuva, né, que entre aqui, ela avance. Juntas de dilatação, aqui eu tenho uma parte da estrutura, eu tenho outra, e aqui vira um ponto que a estrutura precisa de dilatar, né? Vocês vão ver lá em concreto armado, e no projeto de arquitetônica, que uma estrutura com mais de 30 metros de comprimento, ela precisa de ter um vão para dilatar. O concreto não aguenta 100 metros de comprimento sem estourar tudo. Ele precisa de, a cada determinado ponto, ele ter uma junta de dilatação. Com a variação da temperatura, ele cresce e diminui de tamanho. Então, mas esse é necessário para a estrutura não estressar, não ter estresse na estrutura, mas é um ponto onde entra água. Então, é um ponto de detalhe de impermeabilização também. A gente coloca um suporte flexível, comumente o pessoal chama de tarucel, e eu boto um mastique para que a água não entre, e além disso eu venho com duas mantas, né, sobrepostas, para a gente poder, para este movimento, né, e ela é sobreposta e solta, né, não está aderida, para que tenha movimento e ela não rasgue. Aqui é um ponto onde tem muita movimentação. Então, os materiais que estão aqui, eles têm que ser bastante alongáveis, né? Bom, é uma piscina, né, sendo impermeabilizada, depois tem que vir as proteções mecânicas dela. E aqui eu vou passar agora para vocês, gente, um vídeo de uma impermeabilização que é muito mais moderna do que tudo isso que eu mostrei para vocês agora, tá? Ela ainda é uma impermeabilização bastante cara, mas à medida que a gente for utilizando, especificando, ela vai ganhar escala e vai se tornar mais barata, que é a poliureia. Então, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês de como é essa impermeabilização e o quanto ela é superior, vocês vão perceber, a qualquer sistema desse que a gente mostrou. O problema dela hoje é que ela é muito cara, tá?
Caramba! É um vídeo rapidinho aí, só para vocês verem. Então, é um sistema extremamente eficiente, onde foi utilizado aqui no DF, se vocês tiverem a oportunidade de olhar, nos bancos dos estádios, do estádio foi utilizada a poliureia, que o estádio lá tem a parte que recebe chuva, né? Então não podia infiltrar para baixo. Então ele foi impermeabilizado com poliureia. A cobertura do estacionamento aqui no Parque Shopping tem aquele estacionamento coberto lá, né? Então lá na cobertura dele foi aplicado poliureia, inclusive o carro trafega em cima dela sem proteção mecânica. Então ela é de excelente qualidade. Mas a gente está falando assim, em ordem de grandeza, não estou com esse número muito atualizado agora aqui, mas vamos dizer que uma impermeabilização de manta, que seria a mais cara, custaria ali uns R$70. A R$60. A poliureia ia custar aí uns R$180. Então ela é bem mais cara, mas a tendência é que com o tempo ela se torne mais barata, tá? Agora, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho só de norma de segurança com relação à impermeabilização, tá? Que é a proposta que eu tenho para vocês, é sempre falar um pouquinho disso. Então, alguns itens importantes para a segurança do trabalho com relação à impermeabilização. Aí, Professor? Sim. O João está com a mão levantada, João Pedro. Ô, João, fale aí. Professor, o porcelanato líquido, ele pode ser um impermeabilizante? O porcelanato líquido, na verdade, ela é uma resina acrílica, né? Ela é um impermeabilizante, mas ela tem uma limitação com relação ao uso, né? Por exemplo, nas áreas externas, eu não sei qual que é o comportamento dela, por exemplo, com relação aos raios, ultravioleta, esse tipo de coisa. Mas ela é muito cara, né? Assim, acho que não compensaria você utilizá-la como impermeabilizante, comparado com o sistema de impermeabilização que a gente tem, né? Que é uma resina muito rica, acrílica, muito flexível, né? Mas eu também não tenho notícia de qual é o comportamento do porcelanato líquido em grandes vãos. Em pequenos vãos, eu sei que ele funciona muito bem. Agora, numa laje muito grande, né? Como que seria a elasticidade dela em função da movimentação? Mas ele é um material impermeabilizante, sim. Se você olhar lá, a água não passa por ele, mas eu não sei o comportamento dele em ambientes muito grandes, né? Muito extensos, muito compridos, né? E não compensaria, eu acho que é pelo preço hoje, né? Vou ler aqui e explicar cada item desse aqui. Esse aqui eu faço questão de falar, os outros eu não li, mas isso aqui é importante. O serviço de aquecimento e transporte de aplicação de impermeabilizantes quente a frio devem estar previstos no PCMAT. PCMAT é um documento da obra, né, no caso da construção civil, a gente chama de PCMAT, onde é o programa lá do meio ambiente e de segurança do trabalho. Então, lá no PCMAT tem que estar previsto como que você vai fazer o aquecimento e o transporte da sua manta, tá? Dos seus materiais de impermeabilização, tá? Um outro item importante, não é permitido o aquecimento a lenha no serviço de impermeabilização. Então, eu falei para vocês que existe um sistema que a gente usa o cobrimento com um asfalto derretido. Aquele asfalto que vai ser derretido, né, o asfalto oxidado, ele só não pode ser aquecido, você usar lenha para aquecer. Você tem que ter uma caldeira, né, para poder fundir aquele asfalto. A gente vê o pessoal burlando bastante isso aí, porque a lenha, claro que ela é mais barata, mas tecnicamente não atrapalharia nada com relação ao uso do impermeabilizante, mas é mais arriscado para o operário, né? Outro item, armazenamento dos produtos utilizados na operação de impermeabilização, inclusive os cilindros de gás, né, porque lá dos maçaricos, deve ser feito em local isolado, sinalizado, ventilado, né, isentos de incêndio, porque é material combustível, é muito inflamável, então você tem que ter o cuidado com o armazenamento dos materiais de impermeabilização.
E não é permitido também a utilização de botijões de GLP, né, que é o que a gente usa, que carrega, é inferior a 8 quilos, porque o sistema de reservatório dele, como você vai estar lidando com a chama direto, ele é mais frágil, pode ser que ele aqueça muito e você cause uma explosão. Então tem que ser cilindros acima de 8, botijões acima de 8 quilos. E com relação à segurança do trabalho aos EPIs, né, a gente usa bota de segurança, bota de borracha, óculos de proteção, luvas de borracha. Existe também hoje um creme que a gente passa na mão para utilizar produtos químicos, né? Então, depois você lava a mão, tira aquele creme. Macacão para proteção do corpo inteiro, né? No caso, quem vai utilizar produto químico precisa de usar esse tipo de macacão. Uniforme com manga comprida, para evitar que os impermeabilizantes ou o material quente bate na pele, né? E queima a pele. Respirador purificador de ar. Existe, às vezes a gente vai fazer a impermeabilização em ambientes confinados. E em ambientes confinados, a gente tem alguns riscos, né? Que aquele ambiente confinado pode ter algum gás específico preso ali, e o operário entrar lá dentro e sofrer uma narcose e, por exemplo, desmaiar, né? Isso pode acontecer. Então, a gente é obrigado que ele use a máscara com um respirador específico, tá? E equipamentos de proteção coletiva, né? De novo aí com relação a ambientes confinados, a gente tem que promover a troca de ar daquele ambiente, tá? Então, o operário vai entrar, por exemplo, né? No caso desse aqui, o operário está aqui dentro, ele nunca vai poder estar sozinho, sempre vai ter que ter um operário do lado de fora, para poder socorrer, se for o caso, e você tem que estar trocando o ar daqui de dentro, porque senão ele pode acumular CO2 ali dentro e o operário desfalecer. Então, você precisa de identificar e isolar o local e proibir a ventilação com oxigênio puro, né? Então, a gente não pode fazer a ventilação com oxigênio puro, tem que estar o oxigênio o ar do meio ambiente transferido para lá, você não pode injetar oxigênio. Bom, o que eu tinha de falar de impermeabilização para vocês era isso, tá, gente? Estou aqui, de novo, à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, uma explicação aí um pouco mais de impermeabilização. Vou postar o material para vocês assim que eu baixar o vídeo, eu vou postar lá no blog e, além do material da aula, do apoio à aula, eu vou entregar para vocês outros materiais que têm relação com a impermeabilização, que é o manual de impermeabilização e uma apostila de segurança do trabalho para a impermeabilização. Tá? Então, eu vou disponibilizar esse material lá para vocês, para enriquecer o conhecimento de vocês e consulta profissional, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, estou à disposição. Vou só parar a gravação aqui para o vídeo não ficar muito grande. Ô, professor? Sim, pode falar.